Recording is on. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo a essa gravação. Bom, como eu comentei com vocês no e-mail, eu estou impossibilitado de estar dando aula para vocês por conta desse evento que eu participarei. Todavia eu vou estar gravando aqui essa aula. Nessa primeira aula, eu vou fazer alguns exercícios com vocês, ok? Esses exercícios são exercícios do próprio livro, exercícios simples, que eu acredito que vão ser importantes para a fixação do nosso assunto, que é a parte de coordenadas e de matriz de mudança de base, ou mudança de coordenada. Esses temas são temas que eu percebo que os alunos têm bastante dificuldade, então por isso eu acho que é bom a gente fazer aulas sobre isso, tá? Aproveitar esse tempo, até mesmo porque eu não queria avançar muito no conteúdo para que, de maneira remota, certo? Com medo que vocês pudessem sentir dificuldades, certo? E lembrando que na próxima terça-feira eu vou estar disponível para tirar dúvida de vocês dessas aulas. Muito bem, vamos começar então aqui com uma revisãozinha. Então, se eu pego V, um espaço vetorial finitamente gerado, então esse espaço vetorial tem uma base. Digamos que essa base é 1 até o n. Isso no caso em que o V tiver dimensão n. O que eu sei? Uma vez que B é base, para cada Vzinho no meu espaço vetorial, vão existir escalares, e esses escalares são únicos, x1 até xn, de modo que o meu vetor V se escreve como x1, o 1, mais x2, o 2, mais até xn, o n. Ou seja, uma combinação linear dos elementos da base. Esses escalares que surgem aqui, nessa combinação linear, eu vou chamá-los de coordenadas do V. Tá? E daí a gente considera a matriz das coordenadas do V em relação à base B como sendo a matriz coluna que eu coloco as coordenadas. Observa que tem que manter essa ordem aqui, ó. Então, ó, primeiro vem aqui, o segundo aqui, o terceiro, quarto, até o último, tá bem? Sempre respeitando essa ordem. Por isso que eu falei, né, que a partir de agora a ordem é muito importante. Bom, vamos lá, primeiro exercício. Determine as coordenadas de U, sendo esse elemento do R3, 4, menos 5 e 3, em relação a essas três bases. Eu acho importante esse exercício, porque eu quero que vocês percebam que, apesar de ser o mesmo elemento do R3, se eu mudo as bases, as coordenadas vão mudar também. Tudo bem? Então vamos lá, solução. Item A. O que eu quero no item A? Bom, eu quero os escalares, certo? Eu quero escalares para escrever a minha base como combinação, desculpa, o meu U como combinação linear dos elementos da base. Ou seja, para encontrar as coordenadas, eu quero x, y, z, tais que eu vou escrever o meu U como combinação linear dos elementos da base. Mas você olha e fala, canônica? Quem é canônica? Bom, eu quero fazer aqui um parênteses para dizer para vocês, base canônica é sempre o quê? Se eu tiver no Rn, a base canônica C vai ser o quê? Primeiro 1, resto tudo 0. Segundo, na segunda entrada 1, tudo 0. E assim por diante, certo? Essa é a base canônica do Rn. Então, no nosso caso aqui do 3, quem é a base canônica? Bom, então antes de colocar esse quero, vamos escrever aqui. Lembre-se que a base canônica de R3 é o conjunto C, que eu denoto como sendo 1, 0, 0, depois 0, 1, 0, depois
0, 0, 1, certo? Essa é a base canônica. O que eu quero? Eu quero agora, queremos as coordenadas do U em relação a essa base canônica. Ou seja, eu quero x, y, z pertencente aos reais, tais que o U se escreve como sendo x 1, 0, 0 mais y 0, 1, 0 mais z 0, 0, 1. Mas daí eu observo que isso acontece se e somente se. Quem é U? U é o 4 menos 5, 3. E essa soma, x vezes 100 mais y vezes 010 mais e vezes 001. Bom, isso daqui é simplesmente x, y, z. Tá bom? Agora eu uso a igualdade das triplas ordenadas, dos elementos do R3. Então eu vou ter que o x é 4, vou fazendo igualdade entrada a entrada. Primeira entrada com primeira entrada, segunda entrada com segunda entrada. Y igual a menos 5. Terceira entrada com terceira entrada. Z igual a 3. Então, desta maneira, as coordenadas vão ser de U em relação à base C, esses escalares que eu encontrei. 4, menos 5 e 3. Nessa ordem. E quem vai ser aquela matriz U com Czinho aqui, que é a matriz das coordenadas de U em relação à base C? É simplesmente 4, menos 5 e 3. Tá bom? Muito bem. Agora vamos fazer o item B. No item B é a mesma coisa. O que eu quero no item B, pessoal? Queremos agora determinar XYZ que se escreva como combinação linear desta base, certo? Então, o que eu quero? Mesma coisa de antes. Queremos x, y e z pertencente aos reais, tais que o U se escreve como combinação linear dessa base aqui, tá bom? Ou seja, deixa eu ajeitar aqui, só um instantezinho para eu ajeitar. Aqui. Então, vai ser U igual a x vezes esse negócio, mais y vezes esse negócio, mais e vezes esse daqui, tá bom? Que são os elementos da minha base. Mas quem que é U? U é esse cara aqui, 4 menos 5, 3. Então, isso aqui acontece se e somente se o 4 menos 5, 6 é igual lado direito da expressão acima. Como que eu vou efetuar as operações, né? Coordenada, coordenada. X mais Y mais 3Z. Depois, X mais 2Z. Desculpa. Mais 2Y. E, por fim, só X. Tá bom? Isso daqui, então, é equivalente ao seguinte sistema. X mais Y mais 3Z igual a 4. X mais 2Y faltou um Z ali, né? Desculpa. Mais Z igual a menos 5. E o x mais 0 igual a 6. 6. Confundi, né? É 3.
3 aqui, desculpa. Hoje aqui, 3, certo? 3 aqui, 3 aqui. Muito bem. Agora, esse sistema é equivalente ao sistema que eu vou colocar, só para deixar na forma escalonada. 3, aí aqui eu vou colocar x mais y mais 3z igual a 4. X mais 2y mais z igual a 3, tá bom? Agora eu posso vir e fazer assim, esse sistema ele é equivalente a x igual a 3, vou subtrair a linha 1 com a linha 2, certo? Menos y menos 3z igual a menos 1. Agora 1 com a 3 vai dar menos 2y menos z igual aqui, peraí. Aqui estava errado, né? Esse cara aqui é para ser menos 5. Pronto. Então, esse menos esse 0, menos 2y para 8. Tá bom? Muito bem. Agora, esse cara aqui, eu posso fazer x igual a 0, não, igual a 3. Igual a 3. A de cima eu vou copiar. Vou multiplicar por menos 1. E a de cima eu posso multiplicar por 2 e subtrair com a de baixo, certo? 2 mais 0. Por menos 2. Vou multiplicar de cima por menos 2. Por menos 2, 2 com 2, 0. 6 com z, 5z. Igual a menos 2 com menos 1, 2. 2 com 8, 10. Certo? Então, com isso, eu acabei de descobrir que x é igual a 3, o y é 1 menos 3z, mas o z eu vi que ele é 2. Então, o y vai ser menos 5, certo? Desta maneira, quem são as coordenadas? Assim, as coordenadas são 3, menos 5 e 2. Mais ainda, eu vou ter que o meu vetor u em relação a essa base B vai ser 3, menos 5 e 2. Tá bom? Muito bem. Vou colocar isso aqui para cima, só para caber aqui. Agora, vamos fazer o último item. Agora, em relação a essa base. Veja que essa base é muito parecida com a canônica, só que inverte a ordem. Aí você pode pensar, é a mesma coordenada. Não, não é não, lembra? A ordem importa, tá bom? Então, vamos aqui no item B. No item B, nós queremos o quê? Novamente, queremos x, y e z, pertencente aos reais. Tais que, o que tem que acontecer nessa? Eu tenho que ter o meu u sempre igual a x vezes o primeiro elemento da base. Quem é o primeiro elemento da base? 0, 1, 0. Mais y vezes o segundo elemento da base. Quem que é o segundo? 0, 0, 1. Estou na base D. Mais o terceiro elemento vezes z, 1, 0, 0. Bom, agora, isso aqui acontece somente se quem é u. Lembrando, u, quem é u? U é 4 menos 5, 3.
Esse cara é igual a z, x, y. Bom, agora usando igualdade das triplas ordenadas, eu vou ter que o z é igual a 4, o x é igual a menos 5 e o y é igual a 3. Então, quem são as coordenadas? Portanto, as coordenadas de U em relação à base D são menos 5, 3 e 4. Lembrando que a ordem importa. Primeiro vem o X, depois o Y, depois o Z, porque é a ordem que está disposto aqui. O X está com o primeiro elemento da base, o Y com o segundo elemento da base e o Z com o terceiro elemento da base. Tá bom? Muito bem. Concluindo que eu tenho também que o U em relação a essa base D vai ser a matriz coluna menos 5, 3, 4. Tá bom? Agora eu quero que vocês observem, né, a diferença das nossas coordenadas. Eu vou pegar cada uma delas para vocês verem. Então, veja só, na base C eu tenho esse. Na base B eu tenho esse. Veja só, são mesmo vetor, bases distintas, e eu obtive coordenadas distintas, tá bom? Importante lembrar disso. Muito bem, pessoal. Então terminamos o exercício primeiro. Agora vamos fazer o segundo exercício. Antes de fazer o segundo exercício, eu queria lembrar do conceito de matriz mudança de base. Bom, o que é mudança de base? Que eu já vi um erro de português, deixa eu só corrigir. Mudança. Aqui também. Munça. Mudança. Bom, então, é aquela história. No mesmo espaço vetorial, eu posso ter duas bases, três bases, posso ter um monte de bases. E qual é a relação entre essas bases? Bom, é a matriz mudança de base. Eu vou pegar uma base B e uma base C. Digamos que a base B seja o 1 até o N e a base C V1 até Vn. A matriz mudança de base de B para C, que eu falei para vocês que eu gosto também de enxergar ela como sendo matriz mudança de coordenada de C para B. Observa que é o contrário, tá? O livro escreve mudança de base de B para C e eu estou falando para vocês mudança de coordenada de C para B. Como que eu defino a matriz mudança de coordenada de C para B? Eu pego os elementos de C e escrevo eles na base B, certo? Peguei os elementos de C, escrevi eles na base B. Aí eu venho e coloco uma matriz coluna, eu coloco numa matriz todas essas matrizes que eu coloquei, que eu encontrei, certo? Então vamos lá, primeiro vetor do C na base B, venho e formo a minha primeira coluna. Segundo elemento da base C, escrevo ele na base B. Boto aqui, certo? Até o último elemento da base C, escrevo as coordenadas dele na base B e coloco aqui, certo? Essa matriz é a matriz que a gente chama de matriz mudança de coordenada de C para B. Por quê? Porque se eu pego essa matriz e eu multiplico ela pelo V na base C, ou seja, eu tenho as coordenadas de V na base C. Ao fazer essa multiplicação, eu encontro o V na base B. Então veja só, eu tinha as coordenadas na base C,
multipliquei com essa matriz e encontrei as coordenadas na base B, tá bom? Bom, uma coisa muito importante a ser dita, né? É uma propriedade que eu fiz para vocês. Gastei um bom tempo na aula, que é sempre aqui, pessoal, eu vou enxergar essas multiplicações olhando da direita para a esquerda, tá? Que é o movimento que a gente natural de ver o movimento de funções, tá? Então veja só, o que acontece? Se eu estou com a matriz de D para B e depois de B para C, a multiplicação dessas duas é a matriz de D para C, certo? Então, de novo, D para B vezes B para C, eu encontro a matriz D para C, tá bom? Joia! Agora vamos fazer aqui um caso bem simples, tá? Uma das turmas eu até já fiz, acho que para a turma do noturno eu já tinha feito isso. Agora eu vou fazer também para a turma do diurno. Solução. Vou fazer um caso geral. Vou pegar V um espaço vetorial e vou considerar B igual a 1 até o N base. Vamos fazer esses dois exercícios. Primeiro, a matriz de mudança de base de B para B é identidade. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Tem que pegar os elementos do primeiro e escrever eles como coordenada do segundo. Mas quem que é a minha matriz B? Desculpa, a minha base B é o 1 até o N. Então, note que os elementos do primeiro é o 1, o 2 até o N. Como que eu tenho que escrever eles? Tenho que escrevê-los como combinação linear dos elementos desse segundo, certo? Mas o B, o segundo é o B, que é ele mesmo. E observe então que esse cara é 1 vezes o 1 mais 0, o 2, mais até 0, o N. Ou seja, isso implica que o 1 na base B é simplesmente o vetor 1, 0, 0, 0, 0. Tudo o resto zero. Depois, esse daqui é 0, o 1, mais 1, o 2, mais 0, o 3, mais até 0, o N. Ou seja, esse bicho vai ser o 2 na base B, é simplesmente o rapaz que faz assim, 0, 1, 0, tudo o resto zero, tá bom? Até que eu chego no UN. Quem é o UN? O UN é 0, o 1, mais 0, o 2, mais até 0, o N menos 1, mais 1 vezes o N. E esse cara, eu vou escrevê-lo como sendo 0, 0, tudo 0. Só na última fica 1. Agora, quem que vai ser a matriz de B para B? Bom, a matriz de B para B é simplesmente coloca essas colunas aqui. Então, vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Então, vai ficar diagonal principal 1 e o resto tudo nulo. Tá bom? Essa é a matriz de mudança de base, de B para B. Ou seja, é a matriz identidade de N por N. Tá bom? Agora eu vou mostrar que sempre a matriz mudança de base ela é inversível. Como que eu faço para ver isso? Simplesmente, para mostrar que uma matriz é inversível, a gente pode fazer aquele monte de conta que a gente aprendeu. Ou eu posso simplesmente encontrar uma matriz que multiplicada com ela dá a identidade. Então eu faço assim, note que, certo, a matriz, eu quero achar, ver se a matriz de B para C é inversível, certo? B para C. Então vamos lá, matriz de B, mudança de coordenada de B para C. Essa matriz, eu sei que quando eu multiplico ela pela matriz de C para B, quem que vai dar? Então, ó, C para B, B para C. Lembra? Eu só fico
com o primeiro, que é o C, e o último, que é C. E agora, se eu pegar de C para B vezes de B para C, lembrando, eu estou lendo isso daqui da esquerda para a direita, certo? Então eu venho, estou aqui no B, fui para o C, aí depois eu vou para o C aqui e depois para o B. Então, essa daqui vai ser a matriz de B para B, certo? Observa que nesses dois casos eu obtenho a identidade, tá bom? Por causa do item A. Identidade em N, esse aqui identidade em N. Então, veja só. Quando eu multiplico a matriz B por C, B para C, com a matriz M de C para B, na direita ou na esquerda, eu obtenho a identidade em ambos os casos. Logo, a matriz de B para C é inversível. E a inversa dela é a matriz que deu certo ali para dar identidade. Tá bom? Acabou. Muito bem. Vamos fazer mais um exercício aqui. Esse exercício eu acho bem interessante. Tá? Então, eu vou pegar U sendo esse cara aqui. U é igual a x, y, z, t, tais que x menos y menos z é igual a zero. Aí eu vou assumir que U é subespaço de 2 por 2, tá? Poderia fazer já, se você quisesse, é um exercício do primeiro conteúdo do curso. E eu vou pegar duas bases para U. Essa base C e essa base B. O que eu peço para vocês fazerem? Primeiro, determinar a matriz mudança de coordenada de B para C. Então vamos lá, item A. O que eu quero fazer para determinar essa matriz? Vamos lá, lembre-se. A matriz de B para C, mudança de coordenada de B para C é o quê? Eu pego os elementos de B e escrevo eles nas coordenadas em C. Quem são os elementos de B? Então, os elementos de B são a matriz 1, 1, 0, 0. Vou escrever as coordenadas dele em C. Depois, a próxima, 1, 0, 1, 0, certo? Escrevo em C. Depois, a próxima, 0, 0, 0, 1, escrevo ela em C. Essa vai ser a nossa matriz de mudança de base, mudança de coordenada, de B para C, tá bom? Tudo em coluna, vou fazendo essa observação. Esse está com esse está com esse, ó. Tá bom? Muito bem. Agora, para fazer isso, vou achar cada um deles. Então, a primeira coisa que eu me pergunto é: quem é esse bichinho aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar quem é esse bichinho aqui. Tá bom? Então, para isso, eu vou fazer igual eu fiz no exercício 1. Queremos x, y, z, porque tem 3 elementos na base, por isso que são só 3 escalares. Tais que esse vetor 1, 0, 0, 0 se escreve como combinação linear dos elementos da base C. Quem são os elementos da base C? São esses daqui. Então eu vou copiar eles aqui. Ó. Pum. Peguei eles. Peguei eles. Aí eu vou escrever então como combinação linear deles. Então vai ser o quê? Vai ser esse bicho é igual a x vezes isso.
mais y vezes isso, mais z vezes esse bichinho. Tá bom? Aí, esse cara, C e somente C, eu vou ter 1, 0, 0, 0, igual ao x menos y, x mais y e z. Tá bom? Certo. Peraí. Eu não sei, eu confundi aqui. Na verdade, esse aqui, né? 1, 1, 0, 0. Quero reescrever esse cara aqui, né? Ó. Então, é 1, 1, 0, 0. Tá? Desculpa que eu confundi na hora de copiar. Então, aqui, esse cara aqui. Certo? Então, de novo, né? Primeira coisa, eu vou escrever o primeiro elemento da base B em relação aos elementos da base C. Então, é o 1, 1, 0, 0 em relação a esses caras. Tá bom? Muito bem. Aí, isso aqui acontece. C e somente C, eu tenho o quê? Eu tenho que ter x igual a 1, y igual a menos 1, x mais y igual a 0. Beleza, porque o x é 1 e o y é menos 1. E z igual a 0. Ou seja, agora vamos lá. Vou escrever o meu 1, 1, 0, 0 na base C. Quem vai ser ele? Vai ser o vetor. Mais para baixo para não ficar. Então eu coloco aqui primeiro o x, que é 1. Depois o y, que é menos 1. E depois o z, que é 0. Certo? Então esse é o meu vetor. Tá bom? Então, primeira coluna da minha matriz de mudança de coordenada eu encontrei. Agora eu vou encontrar a segunda. Então eu quero determinar agora quem é esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Então, para isso, eu vou querer o quê? De novo, igual antes. Queremos x, y, z pertencente aos reais, tais que o meu vetor 1, 0, 1, 0 se escreve como combinação linear dos elementos de C. Lembra que os elementos de C estão aqui. Então, vem e pega os elementos de C. Que vai ser x mais y mais z, tá? Mas isso daqui acontece C e somente C, então eu vou ter que a matriz 1, 0, 1, 0 é igual a x menos y, x mais y, z. Ou seja, isso acontece C e somente C, o x é 0, o y é 0, o x mais y é 1, beleza? Não, desculpa. X é 1. X é 1, certo? X é 1, o y é 0, o x mais y é 1 e o z é 0. Assim, eu descubro então que o meu 1, 0, 1, 0 em relação à base C é a matriz, o quê? 1,
0, 1, certo? Agora, vamos lá. Eu quero a minha matriz mudança de base de B para C, certo? Mudança de base de B para C. Então, eu vou pegar esses caras aqui. Tá aqui. Então, eu quero escrever essa matriz aqui. Mas eu já escrevi, certo? Já encontrei quem são essas colunas. Quem é a 1100C? 1100C. Tá aqui, ó. Essa daqui. Então, essa vai ser a minha primeira coluna da minha matriz, certo? Então, portanto, a minha matriz M, qual que eu estou calculando mesmo? De B para C. De B para C vai ser igual. Vamos lá. Primeira entrada, então é o 1100 na base C. O 1100 na base C, eu vi que é o 1 menos 1, 0. Então, vem aqui e coloco. 1 menos 1, 0. Segunda coluna. Quem que é a segunda coluna? É o, aqui, ó. 1, 0, 1, 0 na base C. 1, 0, 1, 0 na base C é quem? Aqui. 1, 0, 1, 0 na base C. É 1, 0, 1. 1, 0, 1. Quem está faltando? Está faltando fazer o 001 da base C, né? Então, eu me precipitei. Vamos fazer agora a esse bicho. Então, está faltando ele. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. A gente já volta aqui. Então, falta calcular esse aqui. Então, vamos calcular ele. Vamos calcular ele. Falta esse cara aqui. Então, vamos calcular. Quem que é ele? Bom, para isso, o que eu quero? Queremos x, y, z, tais que se eu pego a minha matriz 0, 0, 1, 0, 1, escrevo ela como combinação linear dos elementos de C, com escalares x, y, z. Mas quem que é C? Vamos lembrar. C é esse aqui. Então, eu vou escrever ele como combinação linear dos elementos de C. Aqui. Tá? Então, como vai ficar? Aqui vai ficar x mais y isso, mais z isso. Certo? Agora, eu vou ter C somente C. Então, vai ser 0001 igual a x menos y, x mais y e o z. Isso aqui acontece, C somente C, x é 0, y é 0. X mais y é 0, mas ok. E z é 1. Tá bom? Portanto, agora para terminar, né? Encontrei. Vamos colocar aqui a nossa, antes de fazer essa parte aqui. Assim. Lembrando, eu quero escrever o 0001 na base C, lembra? Foi o que a gente colocou aqui, que faltava. E esse cara vai ser igual a matriz que eu coloco x, 0, y, 0, z, 1. Ou seja, é a matriz 0, 0, 1. Tá bom? E acabou. Pronto. Muito bem, deixa eu só conferir aqui com as minhas anotações. Opa.
Deu diferente? Deu diferente. Deixa eu confirmar se está tudo certo aqui que deu diferente. Então vamos lá. Primeiro, quero achar 1100 na base C. 1100 na base C. Escrevi isso. Vamos ver se está tudo certo. Pá, pá, pá. Então vai ser x menos y, x mais y, z. Muito bem. Aí eu vou ter x igual a 1, y igual a menos 1. Certo. Então eu vou ter isso. Muito bem. Agora, a próxima é 1010 na base C. Então isso vai ser x 1010 mais y na base C. 10 y z 0001, certo? Então eu vou ter aqui x menos y, x mais y, z, certo? Então x é igual a 1, y é igual a 0, z é igual a 0. Oxe, por que eu coloquei 1 aqui embaixo? Meu Deus, está viajando na maionese. Então as coordenadas, ó, x, y e z. Então é 1, 0, 0. Então ali na segunda coluna estava errado aqui, tá? Aqui é 0. Muito bem. Agora está certo. Essa é a nossa matriz. Eu vou deixar para vocês fazerem a M de C para B, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, tem duas maneiras que você pode fazê-la. Uma é repetir o que a gente fez, só que agora ao contrário, certo? Pega os elementos de C e escreve eles como coordenadas em B. Outra coisa que eu poderia fazer é calcular a matriz de B para C inversa, porque a inversa dessa matriz é justamente a matriz C para B, tá bom? Mas vou deixar para vocês pensarem nesse em casa. Joia! Agora vamos fazer o último exercício. Vai ser o contrário. Eu te dou uma base D. Aí eu falo para vocês, determine uma base B de R2, tal que a matriz de mudança de base B para D é essa, tá bom? Então, o que eu sei? Vamos lá, solução. O que eu sei? Temos que vamos dar primeiro nome aos bois. Sejam, ou melhor, seja, eu não conheço a base B, então eu vou dar um nome para ela. O 1, o 2. Tá? O que eu tenho? Mudança de base de B para D. Então essa daqui é a M. Mudança de coordenada de D para B. Lembra que é o contrário, certo? Essa é a nossa matriz que eu tenho. Deixa eu colocar isso aqui pro ladinho. Pum, 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 pum. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que, primeiro elemento da base D, 1, 1. As coordenadas dele na base B são 1, 2. Segundo elemento da base D, 0, 2. As coordenadas dele na base B serão 0, 3. Certo? Ou seja, esse primeiro está me dizendo que o 1 é igual a 1 vezes o primeiro elemento da base B. Certo? Mais
duas vezes o segundo elemento na base B. Certo? E esse outro está me dizendo que o 0,2 é igual a 0 vezes o primeiro elemento da base B, mais 3 vezes o segundo elemento da base B. Tá bom? Agora, observa o seguinte, vou chamar essas equações de 1 e 2. Por 2, o que eu tenho? Eu vou ter que 3, o 2 é igual a 0,2. Ou seja, eu tenho que o meu U2 é igual a 1/3 vezes 0,2. Ou seja, é igual a 0,2/3. Tá bom? Então, o meu U2 eu encontrei, é 0,2/3. Agora, como que eu faço para encontrar o 1,1? Eu substituo nessa primeira. Por 1. Eu tenho isso. Logo, eu vou ter que o meu U1 vai ser igual a 1 menos 2 vezes o 2. Ou seja, 1 menos 2 vezes, quem é o 2? É o 0,2/3. Ou seja, vai ser 1 mais 0, menos 4/3. Ou seja, vai ser o vetor 1, menos 1/3. Tá bom? Portanto, o meu B é igual aos vetores 1, que é 1 menos 1/3, e o 2, que é o 0,2/3. Encontrei. Tá bom? Muito bem, pessoal. Agora, para terminar, e se eu trocasse? E se eu trocasse? Mesmo exercício, só que agora eu vou trocar. Em vez de ser de B para D, é D para B. Mudança de base. E de coordenada, B seta D. Ora, o que eu posso fazer aqui na solução? Muito simples. Eu posso observar o seguinte. Note que se o B, que é o que eu quero determinar, é o 1, o 2, temos, posso fazer assim, ó, o 1 na base D, ele é simplesmente a minha matriz mudança de base de B para D, o 1 na base B. Mas o 1 na base B é simplesmente o vetor coluna 1, 0. Por quê? Porque o 1 é o primeiro elemento do B, certo? Vezes 1, 0, 2, 3. Então, eu descubro aqui que esse cara vai ser, então, 1, 1 e 2. Certo? Muito bem. Então, eu acabei de descobrir que o 1 é igual a 1 vezes o primeiro elemento de D.
mais 2 vezes o segundo elemento de D. Ou seja, o meu 1 se escreve como sendo 0 mais 0,4. Ou seja, 1,4. Tá bom? Aqui eu confundi. O meu U é 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,1. Tá? Desculpa. Então, vai ficar aqui 1 mais 0,4, que é igual a 1,5. Tá bom? Acabou. Agora, para encontrar o 2, mesma coisa. O 2 na base D é simplesmente o M do B para D do meu o 2 na base B. Mas a matriz de mudança de base é 1, 0, 2, 3, vezes o 2 é o segundo elemento do B. Então, ele na base B é 0, 1. Agora, esse cara vai dar, então, 0, 0, 3. Tá bom? Então, eu concluo que o meu 2 é igual a 0 vezes o primeiro elemento de D, que é o 1, mais 3 vezes o segundo elemento de D, que é o 0, 2. Ou seja, o 2 vai ser o 0, meia dúzia. Certo? Portanto, o B vai ser 1,5 e 0,6. Tá bom? Muito bem, pessoal. Esse é o primeiro vídeo. Vou gravar mais alguns vídeos, tá? Outros 2 de teoria e possivelmente mais um de exercício, tá? Até mais. Tchau, tchau.